Olá, você que tem acompanhado os nossos vídeos. Hoje eu tenho dois desafios para você. O primeiro deles é você separar cerca de 10 minutos para assistir esse vídeo aqui, que certamente no final vai ser bênção para a sua vida e você vai querer compartilhar ele com outras pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas. E o segundo desafio é com relação a repartir algo que Deus tem te dado. O meu nome é Antônio Paulino, nós temos produzido alguns vídeos aqui com o intuito de simplesmente abençoar a sua vida, de tornar acessível as cartas paulinas e o livro de Atos dos Apóstolos. Até produzimos um livro que tem como tema de Jerusalém a Roma. Esse livro você pode encontrá-lo na editora Pod ou também na Amazon. Você entra ali no aplicativo da Amazon, no site da Amazon, e você consegue esse livro por um preço acessível, tão somente com o propósito de abençoar a sua vida. E quem sabe até você poder doar para alguém para que outras pessoas também tenham acessibilidade às cartas paulinas, esses escritos maravilhosos. Hoje eu quero falar acerca de um assunto que foi um tabu, que foi um paradigma no primeiro século. E Paulo levou esse assunto aqui para a igreja de Roma. E ele tinha um desejo ardente de visitar essa igreja, uma igreja que não foi ele que plantou, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, mas ele sentia a obrigação de ir lá compartilhar, repartir algo que Deus tinha colocado no seu coração. E como base eu queria ler o versículo 1 do capítulo 1 aos Romanos, que diz assim: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual. Veja, repartir com eles algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Essa é a base da nossa fala nesse vídeo aqui. Paulo queria ir para Roma, essa igreja que ele não fundou, mas que ele amava profundamente. É muito interessante como é que você ama um povo e você não conhece o povo. Paulo estava certamente imitando o Senhor Jesus nesse alvo aqui. Porque Jesus nos amou, amados. Ele nos amou de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aliás, a proposta do Evangelho é essa: nós amarmos as pessoas, ainda que nós não a conheçamos. Quando nós estamos no nosso trabalho, nós precisamos amar aquelas pessoas. Às vezes pessoas difíceis. Às vezes onde nós moramos, os vizinhos, às vezes são pessoas difíceis. Mas a proposta do Evangelho é amar as pessoas, independente da forma como elas são, como elas agem, como elas nos abordam. E para isso nós precisamos da ajuda de Deus. Não é muito fácil amar as pessoas que não nos amam, as pessoas que muitas vezes são difíceis de relacionamento. Mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguiremos vencer essas barreiras, quebrar esses paradigmas. E Paulo ele desejava ardentemente visitar a igreja e dividir algo para que eles fossem fortalecidos. Se Paulo queria fortalecê-los com a palavra de Deus, com os dons que Deus tinha colocado no seu coração, é porque eles estavam enfraquecidos em algumas áreas. No primeiro século, foi um século muito difícil, um século de muitas perseguições, um século onde imperava Roma. Roma era o império da época e foi um período muito complicado, não só por causa das perseguições dos romanos, mas também de muitos judeus. Os próprios judeus, eles perseguiam a igreja, perseguiam aqueles mais fragilizados. Havia muitos fariseus naquela época. Então, a igreja do primeiro século, as pessoas menos favorecidas eram muito perseguidas. E Paulo, então, entendia que precisava ir para Roma. Ele entendia que aquela igreja estava padecendo dificuldades. E ele precisava levar algo que Deus tinha colocado no seu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento. Paulo queria orar com eles, queria levar o evangelho para eles serem fortalecidos no Senhor. E ele colocou no seu coração: eu vou lá repartir com eles o que Deus tem me dado. Repartir da ideia de tirar algo que é seu e dar para o outro. Esse é um tema não muito assim pertinente nos nossos dias. Até porque existem muitas pessoas que são aproveitadoras e às vezes nós nos bloqueamos com relação a isso, entendendo que todos são
aproveitadores. Mas não é bem assim. Tem pessoas que precisam, que estão passando dificuldades, que precisam do nosso apoio, que precisam de uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Não necessariamente de um recurso financeiro ou de um bem material, mas uma palavra, ouvir alguém, dizer para essa pessoa, olha, Deus te ama, Deus tem algo para a sua vida, e compartilhar com as pessoas textos bíblicos, fazer uma oração por elas, isso tem um efeito extraordinário na vida das pessoas. E era isso que Paulo queria fazer, compartilhar o que Deus tinha colocado no seu coração. A grande pergunta é, o que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, Deus ele chamou Abraão, ele pensou Abraão de um lugar onde havia muita idolatria, em Ur dos Caldeus, e Deus tirou Abraão de lá e trouxe ele para um outro lugar, para uma outra proposta, e Deus, ele disse lá no capítulo 12 de Gênesis, olha, Abraão, eu vou te abençoar. E Deus, de fato, abençoou extraordinariamente Abraão, com todo tipo de sorte de bênçãos espirituais, materiais, financeiras. Mas Deus disse para Abraão, olha, eu te abençoo para que você também seja bênção na vida de muitas pessoas. E o que nós temos feito, então, com aquilo que Deus tem nos dado? Nós temos compartilhado, nós temos dividido com as pessoas, ou simplesmente temos guardado para nós mesmos. Amados, a vida é passageira e muitos têm simplesmente ajuntado tesouros e nem desfruta desses tesouros, vai juntando, e daqui a pouco o seu tempo termina aqui na terra. E para que você juntou tanto tesouro? Os tesouros são bons, quando você ajunta de maneira honesta, quando você conquista com o seu trabalho, é uma bênção quando a gente trabalha e tem algo, mas a gente precisa também abençoar aquelas pessoas que se depararem no nosso caminho. Então, quando Paulo diz o seguinte, olha, eu quero repartir da ideia de liberalidade, de generosidade. Será que nós temos sido generosos com as pessoas? Deus nos chamou para que nós sejamos generosos, generoso com o nosso vizinho, que muitas vezes está enfermo e precisa de uma palavra, precisa de uma oração, e às vezes a gente se tranca, às vezes a gente recebe de Deus uma palavra e a gente guarda para a gente. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo escreveu o seguinte, pois somos feitura dele, ou seja, de Deus, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que tipo de obra nós temos feito? Que tipo de obras nós temos compartilhado com o nosso próximo? Queridos, esse era o objetivo do apóstolo Paulo. E qual tem sido o nosso objetivo quando a gente recebe algo da parte de Deus? Simplesmente guardar o que Deus tem nos dado? E Paulo disse, olha, eu vou repartir com vocês algo que Deus tem me dado. Mas eu creio que vocês também têm algo para me dar, no sentido de me fortalecer também. A proposta do Evangelho é essa daí, dar e receber, amados. Compartilhar, ter afinidade um com o outro. E Paulo, ele disse, olha, ainda que vocês não tenham nada para me dar, mas eu coloco no meu coração, eu vou aí abençoar vocês. E ele disse, olha, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele disse, eu estou pronto, eu estou disponível para fazer isso. Ainda que vocês não tenham nada. Se tiverem, amém. Mas se não tiverem, não tem nenhum problema. Que a gente possa guardar essa palavra em nossos corações. Mas não somente guardar para a gente. Que a gente também possa compartilhar o que Deus tem nos dado. Porque essa é a proposta do Evangelho. Não fique preocupado que as pessoas vão querer se aproveitar de você. Não. Se Deus tem te dado, se você pode abençoar, não feche o seu coração, não se bloqueie com relação a isso. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, querendo o Senhor. E muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus.